Se você está de olho no que fazem os pilotos brasileiros no automobilismo internacional, esse aqui é o Giro Mundo Afora, falando sobre título brasileiro no kart internacional com Rafa Câmara, falando sobre Kiko Porto, que fez pole e pódio numa categoria rumo à Fórmula Indy, e também projetando a primeira etapa da Moto E 2021, onde a gente vai ter Eric Granado na pista. Então aperta os cintos, porque está começando mais um Giro Mundo Afora. E a gente começa falando sobre título brasileiro no kart, porque a base vem forte. Rafa Câmara, o pernambucano Rafa Câmara, venceu mais um título, ganhou mais um título nessa temporada de 2021. Ele já tinha faturado a WSK Champions Cup e agora venceu o WSK Super Masters, mais um título no kartismo europeu. O Rafa Câmara ficou em segundo lugar na etapa de Lonato, depois de uma campanha fortíssima que teve quarto lugar em Sarno, segundo lugar em La Conca e vitória em Adria. E assim ele faturou esse título com 92 pontos à frente do Andrea Kimi Antonelli, o segundo colocado. Rafa Câmara, the boy from Brazil, o menino do Brasil, is the 2021 WSK Supermaster Series champion. A gente menciona também a boa campanha dos outros brasileiros nessa classe OK, o Matheus Morgato e o Ricardo Gracia. E não só o Rafa Câmara, que brilhou ficando aí nas primeiras posições de um campeonato importante do kartismo europeu. Nesse mesmo campeonato, só que na classe OK Júnior, a gente teve outro brasileiro brigando pelo título, o Matheus Ferreira, que foi o vice-campeão na classe OK Júnior no WSK Super Masters. Ele terminou essa última corrida do WSK Super Masters na quarta colocação, depois de largar em segundo, e ficou assim com o vice-campeonato. Eu destaco ainda o bom campeonato do Miguel Costa, que foi o 13º, outro brasileiro que está despontando aí entre os principais kartistas europeus, e a gente vai ver essa molecada brilhando muito no Mundial de Kart, que está programado para rolar aqui no Brasil, em Birigui. Vamos ver se vai realmente ter o Mundial de Kart aqui na América do Sul, mas se for na Europa como um plano B, como já aconteceu no ano passado, a gente vai ver essa molecada brilhando muito no kartismo internacional. Da Europa para a América do Norte, do kart para os carros de Fórmula, para os monopostos, a gente vai falar das categorias rumo à Fórmula Indy, porque nesse fim de semana a gente teve brilho brasileiro lá em São Petersburgo com o Kiko Porto, mais um pernambucano. A gente falou agora há pouco do Rafa Câmara, agora foi a vez do Kiko Porto faturar a pole e terminar no pódio nessa etapa, na corrida 2, nessa rodada dupla da USF 2000 lá em São Petersburgo, nos Estados Unidos, como preliminar da Fórmula Indy. Então o Kiko está vindo numa crescente, ele venceu corrida no ano passado, fez pole position e nesse ano desponta como um dos favoritos ao título da USF 2000, que é a primeira categoria, a categoria de entrada dessa escada para a Fórmula Indy, que leva até a Fórmula Indy. E o Kiko fez esse segundo lugar e subiu para segundo no campeonato também. As duas corridas foram vencidas pelo Christian Brooks, e com isso o Christian Brooks virou o líder do campeonato. Só que agora o Kiko Porto é o vice-líder com 74 pontos, o Brooks tem 97 e o Prescott Campbell, que até então era o líder do campeonato, está com 73. A gente teve também, além do Kiko Porto competindo na USF 2000, a gente teria o Enzo Fittipaldi correndo na Indy Pro Series. Só que o Enzo Fittipaldi sofreu um acidente nos treinos para essa etapa de São Petersburgo, correndo na Indy Pro, que é a categoria acima da USF 2000, e com isso o carro dele ficou destruído e ele não conseguiu participar da etapa. Então zerou nessa etapa, que teve aí mais... As duas vitórias ficaram com o Brandon Evans e o Christian Rasmussen, esses dois pilotos que estão aí disputando o título. O Evans tem 98 pontos e o Rasmussen tem 94, e o Enzo não pontuou, então está em 17º no campeonato só com 20 pontos. A próxima etapa do Road to Indy vai ser no circuito misto de Indianápolis nos dias 13, 14 e 15 de maio. E por que não nesse fim de semana do Texas? Porque a Indy faz algumas provas sem as suas categorias de acesso. Então, nesse fim de semana no Texas, a gente vai ter brasileiro na pista. Pietro Fittipaldi
e Tony Kanaan, mais na Fórmula Indy, na categoria principal. E a meninada do Road to Indy volta no meio de maio, lá no circuito misto de Indianápolis. A gente vai torcer, evidentemente, pelo Tony Kanaan e pelo Pietro Fittipaldi para brilharem nessa prova, nesse primeiro circuito oval da temporada da Fórmula Indy. A gente volta para a Europa para falar sobre duas rodas, porque vai começar a temporada da Moto E. A MotoGP já começou, a gente já teve algumas etapas, mas ainda não tinha começado a Moto E, que vai rolar nesse fim de semana lá em Jerez de la Frontera. E a gente tem um brasileiro nessa disputa que é o Eric Granado, ele que disputou todas as provas da Moto E até hoje. Ele iniciou a primeira temporada da Moto E, que foi há 2 anos, né? Essa é a terceira temporada, e agora o Eric está muito otimista para essa temporada, porque nessa mesma pista de Jerez, algumas semanas atrás, rolaram os testes de pré-temporada e o Eric bateu o recorde da pista para esse tipo de motocicleta. Então ele está muito otimista para essa temporada, a gente também está aqui na torcida. E se liga, né? Jerez de la Frontera com MotoGP, Moto2, Moto3 e Moto E, motos elétricas, o futuro está chegando e a gente tem um brasileiro envolvido nisso. E além da Moto E, que começa nesse fim de semana, também tem outro campeonato iniciando nesse sábado, que é o Mundial de Endurance. Só que isso é um assunto para a próxima edição do Giro Mundo Afora, ainda nessa semana. Fica de olho, ativa as notificações para saber mais a respeito dos brasileiros competindo na principal categoria de corridas de longa duração do mundo. A gente falou muito também sobre esse assunto no podcast Mundo Afora, no ar no feed do F1 Mania. Então procura lá, assina o feed de podcasts do F1 Mania, porque eu, Felipe Giacomelli e Leonardo Marçom conversamos muito sobre os brasileiros que estão competindo no Mundial de Endurance. Fica ligado nos próximos conteúdos do Fórmula 1 para conhecer mais aqui do canal. A gente se vê no próximo Mundo Afora.